presidente Jair Bolsonaro e seus ministros participaram do hasteamento da bandeira esta manhã, pouco antes da reunião do Conselho de Ministros. No local, Bolsonaro conversou com cidadãos e falou sobre a melhora da economia. Conversando com cidadãos que falavam sobre o agronegócio, Bolsonaro perguntou sobre o aumento das plantações e da produtividade e afirmou: o Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. O presidente atribuiu a melhora da imagem do país no exterior ao excelente trabalho dos ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bolsonaro disse: você sabe que um cara é bom de acordo com as críticas da imprensa. Quanto mais a imprensa critica, eu falo para eles: quer ser demitido? Seja elogiado pela Folha e pelo Globo. O presidente falou sobre os 250 mil novos empregos criados no mês passado e disse: lá fora estão recomendando comprar reais. É mais uma sinalização de que está dando certo a nossa economia. Bolsonaro chamou o ministro Paulo Guedes, que relatou aos cidadãos que, além da criação de 250 mil novos empregos no mês passado, também foram abertas 300 mil novas empresas. Paulo Guedes disse: a economia está voltando em V, como a gente achava que ia voltar. Bolsonaro lembrou aos cidadãos que as políticas de fica em casa adotadas por governadores e prefeitos destruíram empresas e empregos e ressaltou o trabalho da equipe econômica para evitar o caos. O presidente lembrou os recursos enviados aos estados e ressaltou: tem um estado que aumentou imposto no Brasil. Sabe qual é? Aumentou barbaramente e sobre produtos da cesta básica. Lamentavelmente, está cobrando imposto até do cara com deficiência para comprar o carro. Bolsonaro acrescentou: um estado que é o mais importante da economia do Brasil dá esse péssimo exemplo aumentando impostos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes, com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem. Às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com narcotráfico, com crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né?
A Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela. Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Só rapidamente a questão de não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Isso é uma interpretação do direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, eu tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima. Estive na Operação Acolhida, que é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Só queria relembrar